Então, esse é o segundo vídeo, continuação do anterior, né? Que eu comecei a fazer esse caminho de mesa com essa técnica. E eu imaginei de fazer em 2 vídeos, mas está grande. Eu não estou conseguindo dividir em 2, então vão ser 3 vídeos, tá? O primeiro eu já coloquei, que foi a construção, né? Do caminho. Aí agora, nesse segundo vídeo, eu vou dar continuidade e vai ter um terceiro vídeo, que vai ser a colocação do viés, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Se tiverem, dê um joinha, né? Se inscreva no canal e deixe um comentário para mim. Esse comentário é muito importante, porque esse comentário ele vai servir como um termômetro para ver se é isso mesmo, se tem alguma coisa que eu tenho que mudar, o que vocês querem que seria interessante, né? O objetivo dos vídeos é contribuir de alguma maneira, né? Para melhorar aí para cada um que está assistindo. Então é interessante que esteja de acordo com o que a pessoa está esperando. Então, deixa um comentário, tá bom? Diz aí se tá gostando, se não tá, o que gostaria que fosse diferente, que tipo de peça que gostaria que eu fizesse. Por que eu comecei a fazer esses vídeos? Porque as aulas presenciais estão suspensas. Então, é uma maneira de eu estar colocando, uma maneira de eu estar contribuindo, uma maneira de eu estar mostrando, né, o que é o patchwork, como que a gente pode fazer peças que às vezes a gente olha e pensa que são complicadas e na verdade não são, de técnica, tá bom? Então é isso. Então vamos trabalhar. Esse é o segundo vídeo, mas vai ter uma continuação, tem um terceiro vídeo, tá bom? Lacei a linha de baixo, abaixo o pé calcador, firmo as mãos direitinho. E vou fazendo meus pontinhos, sem correria, sem muita afobação. Procura fazer os movimentos harmoniosos, sem... Então, olha só, a gente vai fazendo os pontinhos em movimentos mais ou menos do centro para as beiradas, né, para as bordas. E geralmente eu faço aqui nessa parte aqui do meio e deixo para fazer nessas extremidades aqui onde tem aplicação, por último. Então, quando eu chegar aqui, eu vou contornando para cá, retorno e até chegar de novo nessa partezinha, na outra extremidade. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente tem que ter, quais os cuidados que a gente tem que ter na hora que a gente vai sentar para quiltar. Então, são vários, em relação à máquina, em relação à peça e em relação a gente, a quem vai quiltar. Então, vamos por parte. Eu vou começar a quiltar. Então, eu vou procurar quiltar num momento em que eu estiver bem. Claro que a gente nunca está 100%, né? Nunca não. Claro que às vezes a gente não está 100%. Mas a gente procurar não sentar para quiltar
tensa, com preocupação, com o corpo, principalmente com o corpo tenso. Por quê? Porque o quilt, ele é um movimento. E se a gente tiver com o corpo tenso, esses movimentos não vão sair harmônicos. Além disso, com certeza vai dar dor no corpo, dor no pescoço, dor na coluna, né? Então a gente procura sentar para quiltar quando a gente está com o corpo e com a cabeça em condições de. Outra coisa, uma cadeira adequada. Vocês estão vendo que eu estou quiltando numa máquina industrial. A máquina industrial, ela já tem uma altura que ajuda a gente, mas a gente tem que complementar isso com uma cadeira também adequada. Se eu sou muito baixinha e vou quiltar, eu tenho que procurar uma cadeira que dê para eu levantar, para eu regular essa altura, porque senão eu vou ficar pendurada, né? Eu fico lá embaixo e fico pendurada, pescoço e braço não aguenta. O ideal é o braço da gente nessa posição aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus aqui, tá? Nem muito para cima, nem muito para baixo, uma coisa bem adequada. A cadeira, então, confortável, os pés também, a gente procurar sentar de maneira adequada, colocando os pés, no caso meu aqui, eu tô com os pés no pedal da máquina, os dois pés, né, procurar, porque às vezes a gente senta mal sentado, um pé fica para trás, outro para frente, procura se acertar, se alinhar direitinho, tá? Isso, então, em relação à pessoa que vai quiltar, ao quilter. Agora, em relação à peça. Em relação à peça, ela tem que estar bem esticadinha, né? Procurar não deixar com pregas, nem na parte de cima, que a gente chama de topo, nem no avesso, que é o forro. Usar uma manta que facilita. Essa aqui que eu tô usando é a Âmbar 100. Às vezes eu uso a R1, que também eu gosto, dependendo do trabalho. Então, colocar uma manta, porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer patchwork, a âmbar, então, eu não escutava falar. Usava naquela época o acrilon, aquela manta acrílica. Aquilo, gente, eu vou falar, aquilo é uma aprovação para quiltar. Por quê? Ela é fofa, né? Toda fofa, a agulha entra ali dentro, aquilo sai puxando, fora que suja toda a parte da máquina, aquilo realmente é difícil para quiltar. Então, procura colocar ela é mais barata, sim, mas o custo-benefício, né, a gente tem que ver isso. Então, essa âmbar aqui é sensacional, ela tem uma densidade, ó, bem gostosinha. Essa é a mais fininha, é a 100, né? Eles falam até que é para coisa de bebê. Eu gosto muito dela. Pra caminho de mesa, assim, acho que fica perfeito. E então é isso, em relação à máquina. Outra coisa, em relação ao topo, ao trabalho, né? Então é isso aí, tem que estar arrumadinho. Agora vamos falar um pouquinho da máquina. A máquina que vai quiltar, ela não precisa ser uma máquina industrial igual essa aqui. A gente pode quiltar numa máquina velhinha, daquelas que a gente tem, que era da vovó. Qualquer máquina dá para quiltar. Na máquina doméstica, a gente vai usar um pezinho de máquina desse tipo aqui, ou um outro modelo que tem uns de molinha, né? Tem uns outros modelos. Eu gosto desse daqui para máquina doméstica. Na máquina industrial, o modelo do pé do quilt é outro. Esse aqui veio na máquina, tá? Esse aqui já é o pé que veio aqui na máquina Singer. Então, procurar colocar o pezinho que melhor você se adapta, né? Tem gente que prefere aquele da mola, tem gente que prefere sem mola. Então, tem que experimentar. E a máquina tem que estar limpa. O que é uma máquina limpa? Uma máquina limpa é uma máquina que você abre ali a gavetinha onde está a carretilha, tira a carretilha dali, passa o pincelzinho, levanta a máquina, dá uma limpada por baixo dela. Quem usa manta, a costura já faz isso, mas quem usa manta é mais ainda, né? Fica cheio de pelo ali embaixo. Sai aquelas bolotas, aqueles bolos de pelo. Então tem que estar limpo, porque isso prejudica o trabalho. Isso aí de vez em quando embola a linha por baixo, arrebenta a linha. Você não sabe o que é isso, porque a máquina está suja, né? A máquina então tem que estar limpinha. Ela tem que estar lubrificada. A máquina precisa de óleo, né? Não pode deixar a máquina sem passar um óleo. Então, se você tem uma máquina lá que está parada no canto, você quer usar, quer começar a quiltar,
ou você mesma faz essa limpeza, ou você leva num técnico da sua confiança para ele fazer essa limpeza, para ele fazer o ajuste do ponto, para a máquina estar em condições, tá bom? Mas essa limpeza comum a gente mesmo pode fazer, não precisa levar para técnico, tá? Só se ela tiver com ponto desregulado, que aí precisa, né? Então a máquina tem que estar limpinha, regulada. A linha tem que fazer a passagem dela de maneira correta, porque às vezes a gente não dá atenção a isso e uma coisinha que ela passa errado aqui, ela não funciona. Ela é uma máquina, ela só funciona se tudo tiver passando no lugar que tem que passar, tá bom? Então a linha tem que estar bem correta, bem passadinha, a bobina limpinha. Outra coisa, vou começar aqui, tá? Olha a carretilha. A carretilha está com linha suficiente? Por exemplo, um caminho de mesa desse tamanho aqui, provavelmente uma carretilha vai dar. Então, o ideal é que eu comece a fazer com a carretilha cheia, porque se eu tiver na metade da carretilha, aí quando eu chegar na metade do trabalho, vai acabar a linha. Uma colcha, por exemplo, às vezes eu gasto 12, 14 carretilhas. Então, o que é o bom quando você vai quiltar uma colcha? Já ter várias carretilhas, que aí você já deixa todas elas ali cheias, você não tem que ficar parando. Já pensou? 12 vezes você para, troca a carretilha, enche, para. Então, é bom ter as carretilhas já de reserva. Carretilha não é uma coisa cara, e aí você já evita, né, esse atraso aí que é ficar trocando a carretilha. Outra coisa é a linha, uma linha adequada, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, ó, com esse trabalho aqui em tons de bege, novidade, né? Tudo meu é bege. E aí colocar uma linha, tá vendo? Adequada, uma linha mais ou menos da cor. Pensou se eu coloco uma linha vinho? Aqui eu tenho um uva, né? Mas aí eu resolvo que eu tá com uma linha uva. Onde o uva passar aqui em cima desse tecido uva, até vai ficar legal, mas em todos os outros não vai ficar bom. Vai ficar feio, né? Um tecido uva em cima de um tecido bege, em cima de... não fica legal. Não que o tá em cima das aplicações. As aplicações, ela é um destaque, ela é um trabalho à parte. Então, eu tenho que vir contornando aqui, ó, tá? Eu não vou passar em cima das folhinhas, da florzinha, não vou fazer isso, certo? Então, eu acho que eu falei. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando durante o que eu tinha aqui, tá bom? Ah, outra coisa importante. Quando eu vou começar a quiltar, esse caminho aqui. Então, o que eu devo fazer antes de eu começar direto aqui no trabalho? Eu tenho que fazer um sanduíchezinho pequeno, com a mesma manta que eu tô usando, com o mesmo tecido que eu tô usando de forro, uma amostra que eu vou fazer. E aí eu testo o ponto, para ver se a tensão da máquina tá boa. Tensão é uma coisa importante. Tensão, ela é quase um capítulo à parte, né? Porque não tem como você ensinar, te dar uma receita. Põe no 2, põe no 3, não tem. Depende da sua manta, depende do seu forro, depende do seu tubo, depende da sua máquina. Então, isso você tem que ir ajustando essa tensão, né? Eu lá embaixo tenho uma máquina dessa aqui, industrial, que eu já deixei ela só para quiltar. Consegui ajustar a tensão dela legal, que é chato realmente, né? Você tá fazendo uma coisa, tem que ajustar a tensão e aí você perde um tempo. Então, a minha máquina lá de baixo é só para quiltar e ela já tá com a tensão certinha, porque sempre eu uso a mesma manta e o mesmo tipo de forro, né? Sempre trabalho com tricoline 100% algodão. Então, a máquina de lá já está ajustada para isso. Essa aqui não está. Então, hoje, quando eu sentei aqui, eu tive que fazer o sanduíche, eu tive que dar uma testada, a linha arrebentou, até eu acertar o ponto direitinho, tá? Então, só começa a fazer o trabalho quando a sua máquina já estiver toda ajustada para o trabalho que você está fazendo. E aí, é só escolher um modelinho de quilt e sair quiltando. Outra coisa, quem tá começando, precisa ficar preocupado que tem que ficar certinho. Ai, não tá redondinho, ai, não tá assim. É treino. Tem técnica? Tem. Tudo isso que eu falei são as técnicas, são as coisas que eu tenho que prestar atenção para eu fazer o quilt. Mas o que vai fazer o meu quilting ficar legal? É eu treinar. Eu gosto de comparar com quando a gente vai dirigir, né? Ninguém aprende a dirigir um belo dia, senta no carro, sai dirigindo e faz tudo certo. A gente aprende que tem a marcha, a gente aprende a acelerar.
a gente vai aprendendo aos poucos, e vai treinando, e vai treinando. E o que acontece se a gente para de dirigir? Quando você pega? Não é? Você já esqueceu muita coisa. Então, Kyutai é a mesma coisa. É treino. Tem que ter treino, tem que ter frequência, tem que ter boa vontade, tem que ter perseverança. Então, vamos lá, vamos Kyutai, né? Falar é bom, mas tem que ter. Então, ó, isso aqui eu vou fazer, esse movimento que eu tô fazendo, eu vou fazer em toda a peça. Aí vamos imaginar que eu já fiz tudo pra cá e aí chegou a hora da bordinha. Pra cá já tá tudo pintado, né? Não está, mas imagina que esteja. E aí eu quero agora chegar aqui na bordinha. O que você vai fazer na bordinha? Eu gosto de fazer na bordinha um quilt menorzinho. Geralmente eu faço o mesmo modelo que tá ali, mas eu diminuo um pouquinho o tamanho. E aí eu venho fazendo, ó, venho contornando. Olha que efeito bonito que fica essa linha próxima da cor do algodão. Aqui, esse algodão aqui, ele não é estampado, ele é tão liso. Então ele dá um efeito maravilhoso, ele dá um efeito de bordado mesmo, né, no algodão. Não passo em cima das folhinhas, eu venho contornando essas folhinhas. E às vezes, o que acontece? Às vezes a gente vem fazendo esse contorno aqui, essa manta é bem fina, então isso não acontece muito não. Mas na R1 costuma já acontecer. Você vem contornando aqui e aí a folhinha estufa. Ela meio que dá aquela estufada e fica feio aqui, ela fica levantando, mas não é uma coisa assim natural, é uma coisa que fica feio. Então o que eu faço quando isso acontece? Eu venho aqui com o pé do quilt e contorno em volta da folhinha, contorno em volta do caule, fazendo um quilt que a gente chama de eco. Quiltagem é um troço, é uma coisa, eu não sou muito eu vou dar, é uma sensação, né, uma sensação mesmo. Aqui, ó, acabou aqui, eu quero passar pro lado de cá. Eu venho pela beiradinha, ó, pela beiradinha, atravessei. E aí continuo. Então, quem gosta de ouvir música, coloca uma música, né, pra dar pra ajudar a relaxar. E vai fazendo. Esse movimento que eu tô fazendo, ele é um movimento que eu gosto. É o que eu mais gosto de fazer. É esse movimento aqui. Parece um ozinho, né? Então, procura o movimento que você gosta de fazer. Não adianta você querer fazer o quilt do outro. Cada um tem o seu próprio movimento. Aquele que você faz melhor, aquele que você se sente mais à vontade fazendo, tá? Esse aqui é o que eu, desde o início, fiz e sempre gostei. A gente gosta de fazer aquele que é um labirintozinho, né? O caminho do bêbado, que eles falam. De vez em quando eu faço também. Mas esse aqui é o meu preferido. Então, procura o seu. Lembrei de uma coisa da máquina aqui que é importante. A máquina industrial, ela não tem muito esse problema não, porque ela já tem uma mesa um pouquinho maior e a minha, uma hora eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda coloquei uma extensão de madeira. O carpinteiro fez pra mim uma extensão de madeira nela. Então, quando é colcha, ela já cai ali em cima daquela extensão, facilita muito. O que acontece com a máquina doméstica? A máquina doméstica, ela geralmente, quando ela não tem o gabinete, ela tem um degrau, né? Ela fica assim um pouquinho mais alta. E o trabalho fica tombando ali. Isso não é legal pro quilt, porque aquilo repuxa. Então, o ideal é você estar assim, ó. Um trabalho esticado, tá bom? E aí, relaxa e deixa acontecer. Vai fazendo, não se preocupa, os primeiros não vão ficar os melhores. Não se preocupa com isso, vai fazendo, vai soltando, vai deixando a mão fazer movimentos cada vez mais harmônicos.
como se fosse uma música. Nada de coisa brusca. Não deixa ele cair, ó. Ele tombou lá, eu já pego ele e já coloco ele pra cima aqui. Porque quando ele cai lá, ele pesa. E se ele pesar, ele me atrapalha aqui. Então ele tem que estar em cima da minha bancada aqui. Não pode descer, não. Outra coisa, nada de querer fazer lá na beiradinha, não vai dar certo. Fazer muito na beiradinha, repuxa. Então procura dar uma distância, até porque depois tem o viés que ainda vai entrar. Então não precisa também ficar fazendo, né, lá nas beiradinhas não. Tem que pensar nisso, tem o viés. Algumas pessoas gostam de quiltar usando luvas, né? Eu tenho as luvas, de vez em quando até lembro e uso, mas normalmente eu acho que eu tenho mais tato quando eu estou sem luvas. Tombou. Puxa ele pra cá. Nada dele ficar pesando e me atrapalhando. Vou atravessar, ó. Bem na beiradinha. Já tô chegando lá, ó, de onde sair. Eu já venho preenchendo os espaços. Aqui, ó, tem que lembrar que lá na aplicação eu quis fazer menor, mas aqui ele é maior. Ó, aqui fora ele é maiorzinho. E assim chegamos no final do segundo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, se inscrevam aí no canal, dá um joinha, deixa um comentário. E até a próxima, que vai ser o terceiro vídeo que eu vou concluir a peça. Até a próxima.